Agora você já tem um contexto daquilo que a gente vai ver agora à noite. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel, no Antigo Testamento, ou ligue a sua Bíblia no seu celular. Nós vamos ver o capítulo 1 de Daniel. Eu vou ler na NVI, caso você tenha uma versão um pouquinho diferente. Se você está sem Bíblia, presta atenção no que eu vou ler, e talvez fique fácil, é uma narrativa, então fica mais fácil de você entender a história. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eles deveriam ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Tem muita coisa aí, vamos ver o que a gente consegue extrair do texto. A primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: Daniel não é um israelita, um judeu normal, porque ele não aparece na história em Judá, ele já aparece na Babilônia, fora da terra dele. Na história,
apesar de se tratar de um judeu, não tem profeta, não tem sacerdote, não tem templo, não tem sacrifício, não tem nada característico do povo judeu. Ele e os seus amigos, eles estão num país cuja uma religião pagã domina esse país. Eles estão inseridos, eu vou dizer assim, eles estão inseridos na política daquele país, diretamente. Ou seja, uma situação completamente caótica. Vamos lá, eu dividi o texto, eu não sei se você está anotando, eu dividi o texto em alguns versículos. Então no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos o que? Um ambiente desfavorável para Daniel e para os seus amigos. Completamente avesso a Daniel. Tá? A Babilônia superior a Israel. Se você é um cristão, você tem que lembrar uma coisa: o mundo não está a seu favor. O mundo não está a seu favor. Nabucodonosor tira do povo de Israel os tesouros do templo e leva para o templo do Deus deles. E não tem nada que o exército de Israel possa fazer. Aliás, ele foi vencido. Além disso, o texto nos fala que o rei tirou os mais promissores e levou para a Babilônia, deixando só o pessoal mais simples em Judá. Olha a situação que ficou Judá. Aí dos versículos 3 ao versículo 7, nós vemos o que? Algumas imposições que o mundo faz para nós, como a Babilônia fez para Daniel e para os seus amigos. E eu vejo aí uma coisa bem específica, que foi um treinamento pagão que foi imposto a Daniel. Olha só, a vida deles é mudada. Se você olhar o versículo 3, você percebe que a vida deles foi mudada à força. Eles não escolheram isso. Isso foi imposto para eles e não tem negociação. Não é uma democracia. No versículo 4, no final do versículo 4, Daniel e seus amigos, eles vão como que, se eu estivesse aqui, eles iam trabalhar em Brasília. Eles vão trabalhar na política. Eu quero que você imagine esse quadro, que você se coloque na pele de Daniel aqui. É um ambiente completamente desafiador. Eles são jovens. Calcula-se que eles tinham entre 13 e 15 anos aqui. Vai vendo. Eu não sei você, mas eu com 15 anos, cara, eu era muito fraquinho da ideia. Era muito ruim. Sério, eu não consigo imaginar um adolescente sábio, inteligente. Não consigo. Mas a Bíblia fala que isso é possível, então eu acredito. Talvez eu não conheça muitos adolescentes. Mas o que acontece é que em Deus nós vemos que esses jovens, nessa idade, eles mostraram integridade. O que mostra o quê? Integridade não é sinônimo de cabelo branco. Não é sinônimo de idade. Você pode ser um jovem íntegro que acabou de ser salvo por Jesus. Você não precisa de uma longa caminhada com Cristo. No versículo 5, nós vemos que por 3 anos eles são preparados na cultura babilônica. O que estava sendo feito aqui? Eles estavam formatando, apagando a identidade, a cosmovisão, como foi falado semana passada, desses jovens. Essa identidade foi formatada pela UFB, a Unidade Federal da Babilônia. Olha só a grade curricular do curso deles, presta atenção: astrologia, onirologia. Alguém sabe o que é isso? Hã? Exatamente, o estudo dos sonhos. Hepatoscopia, essa eu quero ver alguém saber. É o estudo do futuro através da leitura de fígados de animais sacrificados. Você queria estudar essa matéria? Rituais de purificação, sacrifícios, encantos, exorcismos. Aí eu pergunto para vocês, eles reclamaram? Ah não, eu sou crente, não vou estudar isso aí. O que eles fizeram? Ok, eu vou estudar. Eles não bateram o pé. Eles foram lá e estudaram. E detalhe, eles não foram alunos meia boca. Interessante que para testemunhar de Deus na política da Babilônia, na corte ali,
eles tinham que entender o que estava acontecendo ao seu redor. Eles precisavam estar informados, como nós cristãos precisamos estar informados do que o povo pensa ao nosso redor. Você precisa entender um pouco do que aquele seu amigo na UEL crê a respeito de Deus, ou se ele não crê a respeito de Deus. Eu não estou falando para você ser um PhD em religiões, não é isso. Mas o mínimo você precisa conhecer para poder conversar e dialogar com essa pessoa. Para que a gente possa entender o ponto de vista, por que aquela pessoa crê naquilo que ela crê. Para a gente ser inteligente na hora de comunicar o Evangelho. E hoje em dia, se você for pensar, nós temos muitos ganchos para começar determinadas conversas. Tem muito assunto que está borbulhando aí. Eu sei que para muitos de vocês, homeschooling não fala muito porque não tem ninguém aqui que tem filho. Mas a ideologia de gênero está sempre em voga. Lei da palmada também não vai dizer muito respeito a vocês, mas existem assuntos que a gente pode se inteirar para poder dialogar com essas pessoas. Agora, o problema é quando a gente se fecha na nossa janelinha cristã e não sabe o que essas pessoas pensam. E aí a nossa argumentação ela é tão rasa porque a gente não estudou, e aí nós vamos conversar e essas pessoas literalmente não palmam a gente. E a gente fica com aquela casa. Agora, como é que você quer que essa pessoa te ouça a respeito de quem Deus é para você? Ela deve pensar, se essa pessoa não tem o mínimo de argumentação para discutir comigo, eu fico imaginando o que ela conhece do Deus que ela adora. E o que a gente vê aqui é que Daniel e os amigos deles estudaram. Aí no versículo 6 e no versículo 7 acontece um negócio que a gente não dá muita bola. A mudança de nomes. Para o judeu, ter um nome específico não é algo tão, não entenda mal o que eu vou falar, mas não é algo tão superficial como é na nossa cultura. Eles escolhiam um nome que tinha um significado, não um nome como a gente geralmente escolhe. Esse nome aqui é bonito e eu vou dar esse nome para o meu filho. O nome tem um significado e esse nome vai acompanhar essa pessoa de uma maneira que toda vez que ela ouve esse nome, ela está ouvindo o significado. Então, por exemplo, tem algum Daniel aqui? Não. Eu duvido que vai ter nenhum Israel aqui, né? Mas Daniel, o que significa Daniel? Alguém sabe? Deus é meu juiz. Então, toda vez que um judeu ouve a expressão Daniel, ele está ouvindo o quê? Deus é meu juiz. Sempre que existe uma designação El, como Emanuel, nós estamos tratando aí de Deus. Então, o seu nome, fala alto. Deus conosco. Sempre que Natanael, todos esses nomes que terminam em El, que derivam do hebraico, eles têm alguma relação a respeito de Deus, tá? Então, no caso Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus é misericordioso. Para nós a gente ouve Ananias. O judeu ele ouve, Deus é misericordioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Deus é meu socorro. Isso era mais uma maneira de tentar apagar a identidade, a cosmovisão que esses jovens, adolescentes tinham, tá? Agora eles recebem nomes de deuses pagãos. Eu fiz uma pesquisa aqui, tem pelo menos 3 deuses envolvidos. O deus Baal, que eu acho que vocês já ouviram falar algumas vezes, o deus Atu e o deus Nebo, ou o deus Nego, tá? Não é a mesma coisa. Mas imagine se eu chegar para você, Ricardo, e falar assim: seu nome não mais vai ser Ricardo a partir de hoje, vai ser Maomé. Ruim, né? Vocês precisam ver a cara que ele fez quando eu falei isso. Ruim, né? Ruim, né? Seu nome agora vai ser Iemanjá. Cara, sério, você imagina isso? E era uma imposição, vocês não podem escolher, vai ser, esquece, amanhã os nomes de vocês vão ser outros.
Foi isso que aconteceu com Daniel. Aí eu pergunto, a gente lê Daniel e os amigos dele falando, não, meu nome vai continuar sendo Daniel. Pode me chamar do que você quiser, mas já viu criança que fala assim, a mãe fala assim, senta. Posso estar sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. A gente não vê Daniel fazendo isso. Daniel acatou, simplesmente acatou. O mundo vai tentar arrancar a nossa cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo cristã que existe dentro de nós. Então olha só, primeiro a educação babilônica. Eles foram para a Federal da Babilônia, eles tentaram formatar aqueles adolescentes. Segundo, a mudança de nome. Mas eles não mudaram o temor de Deus que eles tinham, mesmo absorvendo a cultura pagã. Aí, dos versículos 8 ao versículo 14, é interessante pensar que eles decidiram se manter fiéis. De novo, não depende da circunstância o andar perto de Deus. Que nem Paulo lá em Filipenses 4,13. A gente lê, tudo posso naquele que me fortalece. É bonito o versículo, mas a gente tem que ler o que Paulo fala no versículo anterior. Eu aprendi, depois de ter passado tudo que eu passei, depois de ser apedrejado, açoitado, dado como morto, eu aprendi a viver contente. O contentamento de Paulo não depende do estado de espírito, não depende da situação. Ele desenvolveu o contentamento. E a gente vê aqui que os amigos de Daniel e Daniel, eles decidiram se manter fiéis a Deus. Aí você pensa, tá bom, os caras não rejeitaram a educação pagã, eles não rejeitaram a mudança de nome, mas aí os caras rejeitam a comida. Vai fazer, sei lá, crossfit e tal, come a comida do rei, você não importa. Mas o ponto não é esse. No versículo 8, a comida ela é rejeitada porque isso seria uma desobediência explícita à lei de Deus. Não só dos alimentos. Os alimentos eles eram condenados na lei. Mas o momento de refeição na Babilônia era um momento de culto aos deuses. Então o que Daniel está falando? Isso não. Isso vai diretamente contra, vai ofender diretamente o meu Deus. Isso eu não posso fazer. E interessante que essa exigência do rei era um teste à fidelidade de Daniel, para ver aonde estava a lealdade de Daniel. E o legal, para mim, eu acho que o mais legal dessa passagem é o seguinte: Daniel ele não dá desculpa do porquê que ele não queria comer comida. Ele falou na lata, eu não quero me contaminar. Aí eu pergunto, surge um convite para você ir numa festa, você sabe que não é lugar para você estar lá. O que a gente fala? Não, cara, tem uma prova no dia seguinte, não posso. Ou eu tenho outro compromisso bem nesse dia, não dá para ir. Ou a gente fala a verdade, obrigado, mas eu não creio que ali seja um ambiente que eu devo estar. Eu não tenho nada contra você, nada contra outras pessoas, mas eu não acho que é o lugar que eu deveria estar. Será que a gente é honesto para dar a resposta correta? Ou a gente inventa alguma coisa porque a gente tem vergonha do que aquelas pessoas vão pensar a respeito daquilo que nós cremos? Daniel não deu desculpa, ele falou a verdade na lata. E aí, a partir do versículo 9 até o 14, é interessante pensar que tanto Daniel como nós estamos cercados de coisas que são ímpias, não tem como fugir. A gente está nesse mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E Daniel ele teve que tolerar certas coisas. O fato de ele ter que mudar de nome, estudar coisas que ele não tinha completo apreço por isso. Agora, saber distinguir o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, isso é sabedoria. E note, Daniel tinha um relacionamento muito bom com os colegas de trabalho dele. Agora eu estou falando para vocês e para mim, né? Com os colegas de faculdade, da escola. Olha o versículo 9.
Ali vai dizer que ele tinha um bom relacionamento. A NVT fala que ele tinha compaixão e simpatia para com Daniel, ou na revista atualizada fala bondade. A palavra hebraica aí usada, ela é hesed. Essa palavra é usada para descrever o amor de Deus para com o seu povo. Ou seja, o chefe dos oficiais aqui tinha um carinho tão grande por Daniel, a ponto dele arriscar a cabeça dele. Ele falou aqui, ele fala assim: olha, eu vou fazer, mas saiba que eu estou correndo risco de vida. Agora pensa, Daniel está sendo trazido como uma espécie de escravo, e o cara que é um dos chefes dos oficiais está arriscando a cabeça dele por Daniel. Ou seja, a simpatia que ele tinha por Daniel não era pequena. E aí eu pergunto, como é a nossa relação com pessoas que estão próximas a nós, da faculdade, do trabalho, da escola? Será que existe esse apreço dessas pessoas para conosco? Note, Daniel estava, vamos pintar um quadro aqui. Daniel estava em Brasília e imagina que o que impera no Brasil é o islamismo. Essa é mais ou menos a figura que Daniel estava enfrentando. Não é fácil. E ele conseguiu o apreço desse homem, o cara arriscando o próprio pescoço por Daniel. Qual que é o resultado disso? A gente vê isso nos versículos 15 e 16. Daniel, ele se mantém fiel à palavra de Deus, consequentemente ele foi fiel ao próprio Deus, porque ele honrou o que estava na lei, de não se misturar com coisas pagãs ou não cultuar a outros deuses, como está descrito lá nos 10 mandamentos. E quando isso acontece, eu quero que você preste atenção numa frase que eu ouvi do meu professor: até mesmo o menor ato de autodisciplina feito com fidelidade às Escrituras nos faz aprovados e abençoados por Deus. Eu vou repetir: até mesmo o menor ato de autodisciplina feito com fidelidade às Escrituras nos faz aprovados e abençoados por Deus. Note, bênção da perspectiva de Deus, não daquilo que o mundo fala que é bênção, tá? E aí, dos versículos 17 a 20, nós vemos que esses jovens triunfam. Vitória aos olhos de Deus. As habilidades, a sabedoria que Deus deu, elas eram diretamente proporcionais ao contato que esses jovens tinham, à intimidade que esses jovens tinham para com Deus. Deus não deu aquilo de graça para aqueles jovens. Existia uma via de mão dupla ali. Aqueles jovens tinham um relacionamento íntimo com Deus, por isso eles eram sábios. Como é que Salomão diz em Provérbios 1:7? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. Eram jovens, adolescentes, mas íntegros. Apesar de viver no ambiente que viviam e das situações que eles estavam passando, eles eram íntegros. Depois de 3 anos buscando a Deus, eles passam numa espécie de teste oral feito pelo próprio rei, e note, eles foram os primeiros na turma. Eu lembro uma vez, e se eu não estou enganado, o Adalto falou isso quando ele veio aqui em 2015. Sabe qual que é o grande problema que nós temos, principalmente na escola e na faculdade, para testemunhar? É que nós somos alunos bem meia boca. A gente muitas vezes se contenta em fazer o suficiente. A gente não se contenta em fazer o melhor para Deus, não para mostrar em casa, não para mostrar para outras pessoas. Mas nós não nos contentamos em dar o nosso melhor para Deus, porque a gente entende a adoração, como o Emanuel falou, como um momento de música. Mas a sua vida na escola, no trabalho, na faculdade, é uma vida de adoração. O seu testemunho vai ser maior se você for excelente para Deus, inclusive naquela prova, naquela matéria. Eu não estou dizendo que você vai ser um aluno 10 em tudo,
mas eu estou falando que você tem que dar o seu melhor diante de Deus. Isso é uma vida de adoração. E foi isso que esses jovens fizeram, mesmo estudando coisas que eles não, eu tenho certeza que eles detestavam. Eles passam com os primeiros da turma, aí já mais velhos, perto dos seus 18 anos, 19, íntegros, temiam a Deus, sem medo do que podia acontecer. Eles estavam prontos para defender a sua fé, defender aquilo que eles criam a respeito da salvação que viria. Lembra, eles estão no Antigo Testamento. Então, o povo que está no Antigo Testamento cria na salvação que estava por vir. Nós cremos na salvação que já veio. Sempre foi pela fé. Tá? Vou repetir. Os cristãos, o povo de Israel que cria em Cristo, na salvação que viria, eles criam olhando para o futuro. Nós cremos naquilo que já veio, tá? Que é Cristo que já morreu na cruz. E por isso Deus nos abençoou. E por fim, o versículo 21 mostra que o ambiente não determina quem somos como cristãos. Como é que começou a situação? A Babilônia superior a Israel, a Judá ali. Agora Daniel se mostra superior a Babilônia. No ano de 603 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém. No ano 536 a.C., Ciro começa a reinar. Daniel vai ficar todo esse tempo trabalhando num alto escalão da política da Babilônia. Alguém que veio como escravo. E se a gente tiver mais oportunidades de estudar os capítulos que vêm a seguir, você vai ver como é que Deus foi usando Daniel. Nabucodonosor não se rende ao Deus dos exércitos com facilidade. Parece que ele se rende às vezes, mas ele só vai se render, creio eu, no final da vida dele. E Daniel não desistiu desse cara. Na época que eu estava estudando especificamente a vida de Daniel pela primeira vez, a gente estava, a Dilma ainda era presidente, e guardadas as devidas proporções, eu não tinha um apreço por ela como presidente, ok? Eu não quero discutir a opinião política, eu não tinha. E eu ficava pensando, cara, Daniel ficou com Nabucodonosor 40 anos, e no final da vida de Nabucodonosor, Daniel continuava falando, Deus se arrependeu, rei, se arrependa. Eu falei, cara, eu mal oro pelo meu presidente. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeiro, eu não conheço muitos de vocês aqui. Eu quero fazer uma pergunta, você vai responder isso para você, não levante a mão. Você já ouviu uma frase do tipo assim, algo parecido? Mas você é crente? Não parece, não. Agora sou eu perguntando para vocês. Você já ouviu a voz do Espírito Santo quando você errou? Quando você fez alguma coisa errada? Te entristece o fato de que você não conhece bem a esse Deus que você canta, como a gente cantou, e diz que é santo, santo, santo? Você se arrepende quando você peca contra esse Deus? Se você respondeu na sua mente um não, nessas três perguntas que eu acabei de fazer, talvez você não tenha entendido que todo ser humano nasce pecador, separado, oposto, inimigo a esse Deus que é santo, porque aquilo que é santo não pode se contaminar com aquilo que é pecador, não tem conexão, não tem como, porque se Deus se relaciona com aquilo que é pecado, ele deixa de ser santo. E não tem nada, boas ações, postura ética, moral, nada que você possa fazer para mudar esse status de pecador que você tem, que eu tenho. Isso é impossível. É por isso que Deus, que é o Criador, o dono de tudo, nos amou tanto e mandou o Filho dele para pagar o preço pelo pecado. O preço esse que a gente não tem como pagar, que a gente não tem como arrancar de algum lugar. Isso é impossível para nós porque nós somos pecadores e tudo que nós fazemos está manchado com o pecado.
E o filho dele, o único filho dele, veio para pagar o preço pelo pecado. Assim como foi falado antes, todo aquele que crê que Jesus morreu derramando o sangue dele no nosso lugar, pagando esse preço pelo pecado, pelo poder de Deus, pode responder sim àquelas 3 perguntas que eu fiz inicialmente. Se você quiser conversar mais sobre isso, a hora que acabar aqui, eu quero poder conversar com você. Eu não mordo, tá? Pode falar comigo. Mas eu gostaria que você não saísse daqui com dúvidas hoje. Se você quiser, talvez você tenha dúvidas do tipo, cara, se eu morrer, para onde que eu vou? Ou eu não tenho certeza de para onde eu vou. Essas e outras coisas. Se você quiser conversar, eu quero tirar um tempo para conversar com você. Se você quiser vir aqui na frente, a gente bate um papo quando acabar o nosso tempo aqui. Agora, se você já creu nisso e tem a certeza de que se você morrer por causa do sangue de Jesus, você vai se encontrar com Ele, se você já entendeu que você foi crucificado com Cristo, você não vive mais para você, mas é Cristo que vive dentro de você, como é que está a sua audição quando o Espírito Santo fala com você a respeito de algo que você fez de errado? Eu gosto de uma frase que Davi fala, ele diz o seguinte: Senhor, me ajude a temer só ao Teu nome. O que isso revela? Que nós podemos estar com o coração dividido, mesmo sendo cristãos. Por que isso acontece? Muitas vezes isso é automático. Isso acontece porque muitas vezes a sociedade ela trabalha, como eu falei, na contramão, para justamente como eles não podem tirar a nossa salvação, eles tentam nos fazer ter um coração dividido. E TV, internet, colegas, situações, enfim. Por exemplo, a gente chega na igreja aqui e a gente vem, abraça, às vezes beija, cumprimenta, faz uma festa, né? Parece algo bobo. Agora, na igreja é de um jeito. Você faz a mesma coisa quando você chega no seu escritório? Você cumprimenta as pessoas assim na sua faculdade, com o mesmo amor? A gente cantou sobre amar ao outro como Deus nos ama. O nosso estilo de vida aqui dentro é um, no mundo é outro. Será que isso está certo? Daniel e seus amigos, eles estavam num ambiente político. Dá até medo de pensar em crente na política, eu sei disso. Mas pensa que os caras estavam numa das situações mais difíceis de um império, não era de uma democracia como a gente tem. Era totalmente desfavorável se você é um cristão. Eles tinham que se envolver com pessoas ímpias, não tinha opção. Eles tinham que lidar com ímpios o dia inteiro, num meio corrupto. Como é que é a nossa realidade quando a gente lida com pessoas assim? Talvez o que seja mais importante pensar aqui seja como viver um cristianismo no dia a dia, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, às vezes a gente não trabalha de sábado, e não somente no domingo. Como é que a gente não cai num cristianismo horizontal, onde que a ética, fazer tudo correto na escola, no trabalho, substitui uma vida com Deus? Ou o politicamente correto substitui o meu me debruçar nas coisas de Deus? A gente precisa cuidar, porque a estratégia do mundo é fazer com que a gente pense com os padrões deles, que a gente negocie questões que nós não devemos negociar de acordo com a palavra. Tem coisas que nós devemos fazer o que Daniel fez. Felizmente a gente não está no mesmo grau de imposição de Daniel, então tem muitas coisas que a gente pode escolher não fazer. Então, por exemplo, se você acabou de entrar na UEL, você tem lá na grade estudo dos sonhos, você tem a opção de não pegar aquela matéria, você não vai pegar, é óbvio. Mas tem outras coisas que o mundo vai nos impor que a gente não tem o que fazer. Como é que vai estar o nosso coração frente a essas situações?
problema não é quando nós aderimos determinadas atividades do mundo, mas quando nós começamos a pensar com os padrões do mundo e deixando os padrões de Deus de lado. Por exemplo, quem é casado, levanta a mão aqui. Okay. Então, para vocês que não são casados, eu imagino que, de acordo com os parâmetros de Deus, você trava uma luta contra a sexualidade grande. Por quê? Porque você quer ter um contato físico semelhante àquilo que a gente vê no mundo. Mas você sabe que você não pode fazer o que o pessoal do mundo faz. Então, a fronteira final, o sexo em si, isso eu nunca fiz. Mas você está sempre tentando cruzar a fronteira. É um amasso, vendo vídeo pornográfico e assim por diante. Como é que você quer não fazer o que o mundo faz se você está flertando com o que o mundo diz que você tem que fazer? Esse pensamento de que podemos aproveitar certas coisas é mundano. E se você que levantou a mão, você é casado, mas fica observando pessoas do outro sexo, mas eu nunca beijei, nunca fui para a cama com outro. Mas você sabe que só de imaginar, de cobiçar, lembra daquilo que Jesus falou. Nós temos que cuidar dos nossos olhos, das nossas mentes. Outra estratégia de Satanás para a gente pensar com os padrões do mundo: ouça até o final antes de jogar pedra em mim. Concurso público. Não sei quem está prestando aqui, não me conta, tá? Quero ser neutro. Mas saiu uma matéria na televisão, eu não lembro qual jornal, dos trintões se matando para passar em concurso público. Pessoas que alteram o rumo das suas vidas só para passar no concurso público, porque elas querem o quê? Segurança financeira. Gente, não tem nada de errado em passar em concurso público, ok? Está tudo certo. Aliás, é muito bom. Mas o que está por trás dessa busca? Gente, eu já conheci gente que parece que para de viver, só vive para estudar, mais nada. Não tem mais contato com as pessoas, não vem definitivamente mais à igreja, não tem contato nenhum diário com Deus, e fica nessa neura por anos até passar em algum bendito concurso. Será que, se essa perspectiva é a sua perspectiva, será que Deus é a sua garantia, ou você muda o versículo para tudo posso naquilo que eu me fortaleço? O mundanismo, ele é um perigo. E eu não estou falando daqueles pecados que são mais declarados, não. São coisas, atividades que a gente faz. Sei lá, jogos, artes, dança. Gente, depende de uma determinada maneira que essas coisas são praticadas que elas viram pecado. O pecado não está nas coisas criadas, mas no uso indevido das coisas criadas. Deus nos deu as coisas criadas para nós curtirmos. É só você ler Eclesiastes, você vai ver isso. O problema é quando a gente olha para as coisas criadas e esquece do Criador. As coisas criadas têm que apontar para o Criador, porque a glória é dele, não das coisas criadas. O problema é quando a gente usa os presentes que Deus nos deu contra Ele mesmo. Isso é pecado. E gente, não precisa ir para o mundo para fazer coisa errada. Se os nossos padrões moldados por padrões mundanos são moldados por padrões mundanos, até quando a gente cultua aqui dentro da igreja, a gente pode estar sendo mundano. A gente precisa avaliar constantemente a nossa mente, procurando, como diz Romanos 12:2, renovar a nossa mente. Isso é um processo constante, pedindo para Deus ajuda para dizer não ao mundanismo, como Daniel fez. Isso envolve se desligar de determinadas coisas humanas, coisas mundanas, como Daniel fez. Tomar a atitude de falar não, e não dar uma desculpa para não fazer tal coisa. Tomar a forma de Cristo é literalmente falar: não sou mais eu quem vive,
mas é Cristo que vive em mim. Nós somos estudantes, profissionais que são cristãos, a fé anexada à vocação, ou nós somos cristãos em nossa profissão, em nossa escola, a fé transformando a vocação. Daniel e seus amigos em Deus fizeram isso enquanto eles eram ainda adolescentes, em Brasília, no ambiente pagão. Isso é possível. Vamos lá. Senhor Deus, nós vimos um texto que é claro, que é profundo, que é rico e que mostra como no Teu poder é possível falar não àquilo que nós devemos falar não. E é possível nós lidarmos com determinadas questões sem nos contaminarmos. Para isso a gente tem que ser sábio. Para sermos sábios, nós temos que nos debruçar na Tua palavra. Nós temos que andar com outros irmãos em Cristo, nos afiando mutuamente. Eu peço por esse grupo aqui como um todo, para que nós possamos ser pessoas que olham para Ti, que se importam com o que o Senhor pensa. O Senhor deixou um livro. Isso significa que o Senhor quer que a gente estude. Senão o Senhor dava uma televisão para a gente. Que nós possamos ser cristãos que dão força ao significado desse nome cristão, pequenos cristos. Que pessoas olhem para nós e percebam de fato que existe algo diferente, não algo diferente ruim, mas algo diferente de bom, como esse homem da Babilônia viu em Daniel, porque era o Teu poder agindo em Daniel. Mas para isso precisa haver intimidade com o Senhor. Que nas lutas individuais de cada um aqui, seja no trabalho, seja na escola, com estudos, com sexualidade, com pornografia, com drogas, com bebida, enfim, Deus, se tem alguém aqui disposto a mudar, que essa pessoa, essas pessoas possam se entregar de coração para o Senhor, dizendo: Deus, eu quero agir diferente, eu quero dizer não ao mundanismo, e eu quero de fato viver uma vida onde não sou eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. E para aqueles, Deus, aqui que não Te conhecem, que o Senhor não permita que essas pessoas saiam daqui sem esclarecer todas as suas dúvidas, para poder tomar uma decisão nítida sobre a Tua salvação. Nós pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.